pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos continuar. Hoje vai ser a nossa última aula sobre o sistema cardiovascular. A próxima aula vai ser já uma aula de revisão, já baseado na prova, né, que vocês vão fazer. E a prova é em cima do sistema cardiovascular e não vai cair toda essa parte mesmo, né? Vamos corrigir uns exercícios, vamos fazer uma revisão, a gente vai trabalhar em cima disso aí, beleza? Na aula passada, eu estava falando dos grupos sanguíneos, né? A gente comentou um pouco sobre isso, até teve uma dúvida, eu respondi aí nos comentários, uma dúvida do Pablo, onde ele pergunta sobre aglutinogênio e aglutininas. Mas na aula está bem explicadinho. Eu quero que vocês lembrem que, quando eu falo de aglutinogênio, eu estou falando de substância presente no sangue. Tá? É uma substância que tem, o indivíduo pode ter ela ou não. O indivíduo que não tem é o sangue O, tá naquela tabela que eu montei. E o indivíduo que tem depende de qual delas que ele tem, A ou B ou as duas, né? Então a gente montou aquele quadro. Hoje nós vamos partir para a segunda substância estudada, né? Quando eles identificaram, eles descobriram que tinha uma substância além do aglutinogênio, que o indivíduo poderia ter ou não. Essa substância, na verdade, o aprofundamento do estudo nela foi justamente num primata, num macaco, que é um macaco do gênero Rhesus, né? Segundo Linneu aí a classificação, né? Aquela nomenclatura, lembrando, Rhesus, sublinhado aqui. Até um tempo atrás tinha um exemplar desse no zoológico de Goiânia. Não sei, tem muito tempo isso, não sei se ainda tem esse indivíduo lá. Como o sistema, o grupo sanguíneo do macaco Rhesus é similar ao nosso, a pesquisa foi feita em cima desse primata e ao descobrir essa substância deram um nome, para não dar o nome Rhesus, chamaram de fator RH, onde esse RH é justamente as duas letras iniciais de Rhesus, tá? Então, fator RH é o quê? Uma substância presente ou não no sangue nosso, no sangue das pessoas. Então, eu descrevi para vocês aqui, ó, substância que pode estar presente ou não no sangue. Se a pessoa tem a presença da substância, ela é classificada como RH positivo. Perceba a forma que eu escrevi, ó, RH positivo sobrescrito aqui, ó. Se a pessoa tem ausência dessa substância, qual substância? O fator RH. Essa pessoa então é RH negativo. Eu já coloquei uma observação aqui que ela é muito importante para nós. Os indivíduos que não têm o RH, né, que não têm a substância chamada de RH negativo, o organismo não reconhece ele, não sabe o que é. Ele é um corpo estranho caso tenha o contato. Que tipo de contato? Uma transfusão sanguínea, por exemplo. Então ele identifica como estranho e ele produz anticorpos. Ó, lembrando, respondendo também a pergunta do Pablo, eu coloquei lá. Nós estamos falando de defesa por anticorpos, não é células de defesa contra esse indivíduo. Não, são anticorpos, anticorpos específicos, que ele produz e vai entrar em contato e vai provocar um choque anafilático similar à questão da aglutinina, né? Só que nesse caso, os anticorpos é anti-RH, não tem um nome específico igual lá nas aglutininas, tá? Na representação, na verdade, você representa o RH juntamente com o sangue. Ele é representado dessa forma. Então eu digo que um indivíduo que tem sangue A e possui o fator RH, ou seja, o fator RH positivo, que indica a presença da substância, eu represento justamente dessa forma. Se vocês estiverem procurando livros um pouco mais antigos, vocês vão encontrar às vezes falando assim, ó, A, RH positivo, dessa forma aqui, ó. Só que com o passar do tempo perceberam que não tinha necessidade de você estar escrevendo esse RH aqui, e isso foi retirado e aí ficou simplesmente A positivo. Mas toda vez a partir de agora que você vê um sangue representado dessa forma, você tem que lembrar da regrinha lá. Ó. O que eu vou saber? Ah, esse indivíduo é A porque ele tem um aglutinogênio lá. Ah, ele é positivo porque ele tem a substância RH. Se o indivíduo é B negativo, se ele é B negativo, eu identifico assim, ó, ele tem o aglutinogênio B e a ausência do fator RH. Beleza? Se o indivíduo é O positivo, esse indivíduo ele tem a ausência de aglutinogênio e tem a presença do fator RH. Então eu chamo ele de O positivo. Beleza? Isso é questão de representação. Agora fica completo. Como eu disse na aula passada para vocês, eu falei que, por exemplo, esportes que tenham risco, né? Risco de acidente, igual eu falei para vocês, um automobilismo, motociclismo, né? Que então os indivíduos sempre vai com identificação. O macacão deles que eles utilizam tem lá o grupo sanguíneo dele, e o grupo sanguíneo dele é representado dessa forma aqui, tá bom? Colocando então a presença, ou não, depende do aglutinogênio, o grupo sanguíneo a qual ele pertence, e dizendo se ele tem ou não o fator RH. Com isso, agora nós vamos pensar um pouquinho mais. Com isso, deixa eu tirar isso aqui, ó.
A doação de sangue, para quem pode doar, vai mudar um pouquinho. Perceba que essa aqui é aquela que eu fiz. Só que agora, aquela que eu fiz para representar da mesma forma, eu só peguei os positivos. Eu faço de uma maneira, eu até vou pegar meu paninho mágico aqui, ó, olha meu paninho mágico, e vou apagar essa parte aqui para eu mostrar um negócio para vocês. Eu faço uma exemplificação que talvez fica mais fácil de vocês entenderem, que é o seguinte, vou fazer para o fator RH. Imagine que eu tenho um recipiente, 2 recipientes, e nesse recipiente aqui, ó, eu tenho água nos dois, e nesse recipiente eu tenho sal. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Se eu pegar essa água que está presente aqui e adicionar nesse frasco, eu vou mudar alguma coisa na composição? Lembra que eu estou desconsiderando concentração. Tira isso, eu estou considerando só componente. Eu vou mudar alguma coisa? Não. Porque eu estou pegando água e estou colocando num ambiente que tem água e sal. Vai continuar sendo água e sal. Eu não estou mudando a substância. Então, beleza. Mas se eu pegar agora esse conteúdo presente nesse aqui e adicionar aqui, você concorda comigo que agora eu estou mudando a situação de cá? Porque aqui eu só tinha água e aqui eu tenho água e sal. Quando eu peguei um pouco dele e joguei de cá, agora veio água e sal para cá. Agora eu já tenho sal aqui. Lembra que eu estou desconsiderando concentração. Mas veio água e sal para cá agora. Isso que eu quero dizer é em relação ao sangue. Aqui eu estou representando um indivíduo RH negativo e esse indivíduo um RH positivo. Por que eu estou falando isso? Para transfusão. O indivíduo que tem um RH positivo, ele tem a substância. Então se ele recebe um sangue que não tem, não faz diferença nenhuma para ele. Mas se ele receber um sangue que tem, também não vai fazer diferença nenhuma, porque ele tem o RH. Agora, quando você investe, não tem como, porque o RH negativo ele não tem a substância. Lembra daquela anotação que eu coloquei aqui? Ó? Ausência é o RH negativo. Indivíduos nessa condição produzem anticorpos contra o RH. Então ele vai combater o fator RH, vai produzir anticorpos contra o fator RH. Então não pode. Então esse caminho de volta aqui, ó, ele não pode ser feito, a transfusão não pode ser feita. Então vamos tentar, vai ficar um pouco complexo, mas vamos tentar entender isso aqui, ó. O indivíduo AB positivo, ele recebe do A positivo, ele recebe do O positivo, ele recebe do B positivo, recebe do AB positivo. Recebe de todo mundo positivo, sem problema nenhum. E tem um detalhe a mais também. Ele recebe de todos negativos, ele pode receber todo negativo. Então, na verdade, ele recebe tanto positivo quanto negativo. Ele recebe, perdão, deixa eu colocar de cá, dos dois. Então, de vermelho é o que ele está recebendo. Ele pode receber tanto positivo quanto negativo. Entendeu? Ele pode receber. Se eu mudar aqui para negativo, eu tenho que apagar o positivo de todo mundo. Porque o negativo não pode receber positivo. Então, raciocina. Se o AB positivo ele recebe de todo mundo positivo e negativo, o AB negativo só irá receber de todos negativos. Ok? A mesma coisa vale para os demais sangue. Então, quando a gente montou lá, eu mostrei para vocês que o A ele recebe do O e recebe dele mesmo. Mas o A positivo ele recebe do positivo e ele também pode receber do negativo. Então, o sangue A positivo ele recebe de quem? Do O positivo, do O negativo, tá aqui, ó, O positivo, O negativo, A positivo, A negativo. O B de quem que ele recebe? Do B positivo, do B negativo, do O positivo e do O negativo. Lembrando que do AB não recebe. O AB eu já falei para vocês. E no caso do O sendo positivo, ele recebe positivo e negativo. Mas se o O é negativo, de quem que ele recebe? Do O negativo, somente dele. Recebe de outro? Então perceba uma coisa. Todo o negativo, ele está em todos eles. Então a gente muda agora a concepção. A concepção. Eu tinha falado para vocês que o receptor universal era o AB. E continua sendo o AB. Mas o AB negativo é receptor universal? Não é. Porque o AB negativo não pode receber do positivo. Então receptor universal é o AB positivo.
Quem é o doador universal? O doador universal continua sendo o O. Mas me diz uma coisa, o O positivo, ele pode doar para todo mundo? Não, ele não pode doar para o negativo. Mas e o O negativo pode doar para todo mundo? Pode. Então o doador universal é o O negativo. Beleza? Então a gente mudou agora essa concepção aqui. Perceba que coisa curiosa, né? Para quem que o AB positivo pode doar? Presta atenção nisso aqui, ó. O AB, ele só doa para o próprio AB. O AB positivo só pode doar para o AB positivo. O AB negativo pode doar para o positivo, pode doar para o negativo, mas só para o AB. Então é um critério bem peculiar, né? O AB positivo é o receptor universal, mas ele só ajuda quem é igual a ele. E olha agora o inverso. O O negativo é o doador universal, ele ajuda todo mundo, ele doa 100% de olho fechado para todo mundo. Só que para receber ele só recebe dele mesmo, não recebe de mais ninguém. O O negativo só recebe do O negativo, ele não pode receber do positivo, e o O só recebe do O. Então são situações contrárias, né? O doador universal, ele ajuda todos, mas para ele ser ajudado é extremamente difícil. O AB positivo é o que é ajudado por todos, mas para ele ajudar é difícil, ele não tem como ajudar, ele só ajuda o AB positivo. Então essa é uma curiosidade que fica aí para vocês também. Beleza? Então não esquece disso, tá bom? Esse aqui é um fechamento nosso de uma curiosidade, é uma herança genética. Isso também vai ser estudado em genética, no ano vai chegar nessa parte que vai estudar genética também. É uma herança, fator RH, grupo sanguíneo é herança genética, tá bom? É transmitido para a descendência. Então também vocês vão ter muita coisa para frente para ver. Mas aqui a gente encerra essa parte cardiovascular. Mas nós vamos dar revisão, nós vamos ter uma aula de revisão, depois vocês vão entender bem como é que vai funcionar isso aí nesse período das provas. Não esqueça novamente, veja lá o comunicado que eu passei, lá já tem uma série de regras. Eu vou estar passando para vocês provavelmente amanhã ou no máximo na segunda-feira cedo, porque a prova começa na terça, um vídeo explicativo mostrando lá como que vocês fazem para resolver as avaliações dentro da plataforma. Fechou? Tudo de bom para vocês, um abraço galera, fica com Deus.